Olá, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, então seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Vendas nas floriculturas aumentaram mais de 400% na segunda-feira do Dia dos Namorados. Caixa Econômica passa a cobrar PIX de clientes pessoa jurídica. Medida começa a valer em menos de 30 dias. E as projeções do mercado financeiro para a inflação deste ano voltaram a cair. Essa semana será definida a nova taxa de juros. Tudo isso agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Dia dos Namorados, que este ano caiu numa segunda-feira, impactou os negócios de floriculturas e restaurantes nesse dia da semana. A comemoração provocou um aumento de 4 vezes na venda de flores em relação à média das 5 segundas-feiras anteriores. A alta também se refletiu no caixa dos restaurantes e fast foods, que tiveram um crescimento de 20,1% nas transações, tanto físicas quanto online. Os dados são da Visa, plataforma de pagamentos digitais. Assim como vários outros aspectos, a fé e as crenças das pessoas também foram afetadas pela pandemia. E aí, diante desse quadro, o mercado de quem empreende com produtos e serviços voltados para a espiritualidade e bem-estar foi aquecido. No Brasil, o mercado de produtos esotéricos tem crescido. De acordo com dados de 2022, o faturamento do setor alcançou a marca de 2 bilhões de reais. Um aumento de 10% em relação ao ano anterior. Cristais, velas e incensos, além de livros, são procurados por pessoas que buscam autoconhecimento. Como é a primeira vez, a primeira edição dessa feira, eu espero encontrar tudo que eu preciso, desde incenso até tarô. Eu espero conseguir evolução, ascender espiritualmente. E aqui tem muitas ferramentas, muitos produtos, muitas coisas que podem auxiliar na nossa caminhada. O mercado esotérico se adapta às mudanças no comportamento do consumidor e investe em atendimento personalizado e eventos temáticos. Um exemplo é a Mystican Fair. Na realidade, é um local onde a gente tem uma movimentação de uma renda, de certa forma, alternativa, em que as pessoas, a maior parte delas, na realidade, tem o seu trabalho convencional e utiliza feiras como essa para complementar a sua renda. Além de tarô, astrologia e numerologia, palestras, shows, vivências e aulas experimentais, rituais e atendimentos terapêuticos. Na parte da alimentação, opções veganas e vegetarianas. De acordo com especialistas, a busca por produtos esotéricos está relacionada diretamente à procura das pessoas pelo bem-estar espiritual, físico e mental, principalmente depois da pandemia. Com o isolamento social, a maioria das pessoas desenvolveu ansiedade, estresse e até depressão. E algumas encontraram em produtos como esse uma oportunidade de se conectar com algo maior. Daí, respeitando todas as crenças, o tema se tornou uma boa oportunidade de investimento. Carla veio de Belo Horizonte. Adepta do xamanismo, ela viu no estilo de vida uma oportunidade de criar um negócio, levando para as pessoas paz através da leitura de oráculos. A divulgação é sempre importante, Toda vez que a gente vem numa feira, a gente tem a oportunidade de se conectar com outras pessoas, assim como muitos espíritos e almas. Sabendo da psique humana, assim você promove o autoconhecimento, a cura através desse autoconhecimento e dessa expansão. Do Rio de Janeiro, Mason Branco trouxe a magia da natureza. Aromaterapia e pedras semipreciosas que trabalham a cura e a saúde. A feira é uma grande vitrine para a nossa marca. Através da feira a gente consegue levar os nossos produtos para uma galera muito nichada, muito ali que está interessado no nosso produto e diversificar ainda mais, porque com isso a gente consegue ouvir o que o público busca, qual é o tipo de produto, como é que eles têm o maior interesse e a gente vai adaptando muito o nosso produto com base nesse interesse. Para quem aposta neste segmento, o sucesso vai além da receita.
também é uma questão de crescimento pessoal. A gente percebe a alegria das pessoas aqui de Brasília. Elas já pediam a feira há algum tempo para a gente. E é difícil a logística, porque nós recebemos aqui expositores de diferentes lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, BH. Então, criar essa logística para trazer a feira para cá foi um pouco difícil. Mas conseguimos fazer isso e está todo mundo muito feliz e eu também. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Americanas, na Câmara dos Deputados, vai ouvir hoje à tarde o presidente da Comissão de Valores Imobiliários, João Pedro Nascimento. Os parlamentares devem votar também o pedido de quebra dos sigilos bancários, fiscal, telefônico e telemático de ex-diretores e sócios acionistas da empresa. E nessa segunda-feira, o processo de recuperação judicial das lojas Americanas teve mais uma etapa. A empresa anunciou prazo de 10 dias para possíveis vetos à relação de credores. O empreendedor que precisa renovar a frota ganhou novas opções. O programa de descontos para carros foi ampliado para 266 versões. A lista foi atualizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Agora o pacote terá 33 modelos de 9 montadoras: Renault, Volks, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. O Ministério informou que 2 montadoras pediram créditos tributários adicionais de R$10 milhões cada uma. O montante de créditos destinado a veículos subiu de 150 milhões para 170 milhões de reais, o equivalente a 34% do orçamento de 500 milhões para a modalidade de carros. Bem, a lista completa pode ser acessada no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A Caixa Econômica Federal informou que a partir do dia 19 de julho vai passar a cobrar o PIX de clientes pessoa jurídica privada. De acordo com o banco, a prática já é realizada por outras instituições financeiras e autorizada pelo arranjo PIX desde novembro de 2020. A isenção continua valendo para clientes pessoa física, microempreendedores individuais e de beneficiários de programas sociais. Intervalo. No próximo bloco, o restaurante brasileiro serve churrasco tão característico do Texas que tem até certificado americano. Nós voltamos já já. Muito bem, 11 horas e 49 minutos, agora pelo horário de Brasília. Estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. O Comitê de Política Monetária decide amanhã a nova taxa de juros básico da economia. Nessa segunda-feira, as projeções do mercado financeiro para a inflação deste ano voltaram a cair. Elas passaram de 5,42% para 5,12%. Essa é a quinta semana consecutiva de queda. Já a expectativa para o Produto Interno Bruto é de alta. Subiu de 1,84% para 2,14%, marcando a sexta semana consecutiva de alta. Na hora de definir a Selic, o Copom leva em conta principalmente a atividade econômica e a expectativa da inflação. A economia brasileira foi tema de um debate na TV Band News. Neste fim de semana, a emissora promoveu o Fórum O Futuro da Indústria do Brasil. O evento reuniu especialistas para discutir os principais desafios da indústria brasileira e como superá-los. O fórum foi comandado pela jornalista Juliana Rosa. Participaram do evento o gerente executivo da CNI, Mário Sérgio Carrara Teles, o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Melo Lopes, o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, José Ricardo Roriz, e o conselheiro do Movimento Brasil Competitivo, Rogério Caiubi. Entre os principais desafios da indústria brasileira, os debatedores
debatedores apontaram a fraude nas importações com as vendas online, o acúmulo dos impostos pagos pelas indústrias brasileiras e o custo Brasil. Ao ser indagado como o consumidor pode ser beneficiado, Rogério Caiubi, do Movimento Brasil Competitivo, explicou os principais entraves para isso. O que eu ia passar para o Rogério é uma questão que eu acho que é bastante popular, a gente tem ouvido, inclusive, nessa discussão de tributar os sites chineses, que é claro, como você falou bem, é importante, Mário, separar o que é fraude e o que é, de fato, uma competitividade maior, né? Lá dos chineses, né, em relação ao nosso. Mas, Rogério, o que muita gente falou, e imagino que pense ainda nessa discussão dos sites chineses, é que o que o consumidor quer é pagar mais barato. E a discussão industrial sempre fica com... A gente fica com a sensação de que é uma discussão para proteger a indústria nacional em detrimento do consumidor que quer pagar mais barato. Ele quer que a indústria se vire e ofereça um preço mais barato, assim como os chineses oferecem também, né? Então, eu queria que você pudesse trazer para a gente esse debate que eu acho que é importante trazer, né? Hoje, no debate industrial, uma questão importante que a indústria traz é que, diferente das pautas anteriores, passadas, não se defende um protecionismo, né, que seja ruim para o consumidor, mas sim medidas, por exemplo, para poder beneficiar a questão da modernização, por exemplo, para que baixe os valores aqui dentro do Brasil para o consumidor brasileiro, né? Como é que está esse debate da modernização da indústria? Juliana, essa pergunta é super oportuna. Esse estudo que eu comentei do Custo Brasil, ele começou exatamente por esse ponto, né? Que era a ideia de se abrir incondicionalmente o mercado brasileiro para importados. E a gente acredita que sim, isso é importante, desde que as empresas brasileiras tenham condição de competir em igualdade de condições do que o que vem de fora. Então, a gente está aqui centrando muito na reforma tributária, no impacto dessa reforma tributária. E, como eu comentei, isso representa 15% do custo Brasil. Custo Brasil, porta para fora, aquilo que te drena a competitividade. Na hora que a gente consegue reduzir o custo Brasil, sem dúvida nenhuma, não é para aumentar a lucratividade das empresas, mas é para tornar os produtos brasileiros mais acessíveis. Esse é um ponto. Além da reforma tributária, acho que tem outros 5 aspectos, né, que são diretamente impactados pela reforma tributária ou são, de alguma forma, sistêmicos, né? Um deles, por exemplo, é a energia colocada. O Brasil tem a matriz energética onde o custo de se produzir no Brasil a energia é a mais barata do mundo. Mas o preço que chega ao consumidor, seja ele final ou na indústria, ele está entre o terceiro quartil, né, mais caro do preço. Isso aqui é custo Brasil, apesar de a gente ter o custo de produção mais barato. Acesso a capital, da mesma forma, acesso a capital representa 20% do custo Brasil. Não só a quantidade de capital que é acessível, mas ao valor, né, a que custo que isso é acessível e também impactando no custo de investimentos. Mas tem um ponto em especial que eu acho que a gente não pode perder de vista também e que ele é de enorme importância quando a gente fala do custo Brasil. A gente tem falado aqui no potencial de crescimento, né, do setor produtivo, da economia como um todo, algo em torno de 20%, 12% conservador ou 20%. Mas tem um aspecto que é acesso à mão de obra qualificada. E esse é um aspecto super importante que, por vezes, ele fica relegado aqui a uma segunda discussão. Acesso a capital humano é o item, junto com honrar tributos, de maior impacto, de maior peso no custo Brasil. Ele representa 22% daqueles 1,7. 340 bilhões ao ano é quanto o setor produtivo tem que investir para qualificar a sua mão de obra. E cada vez que você conquista um novo cliente para o seu negócio, aumentam a sua competitividade no mercado e a sua receita, no final das contas. É um desafio diário e é preciso estratégia. Como prospectar novos clientes é o tema da nossa conversa hoje na coluna Guia Empreendedor com Bruna Bonner. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Sebastião, tudo e você? Tudo bem, que bom tê-la aqui conosco de novo. Bruna, me diga lá, há passos para isso, né? A estratégia e há passos para se prospectar novos clientes. Quais são? Bom, vamos lá. Esse é um passo muito importante na construção do seu negócio, pois é o momento que você vai mapear quem é o seu cliente. Esse mapeamento, ele pode acontecer por diversas informações que você tem. Primeiro, quem são as pessoas que demograficamente estão
aptas a comprar seu produto? Quanto essas pessoas gastam em média? Qual é a rotina delas, o dia a dia delas? E isso vai te ajudar a modelar o preço e o seu produto / serviço. Ter isso em mente te ajuda a acertar de início o valor que você vai cobrar, onde que você tem que estar vendendo esse seu produto, se são em feiras, em shoppings ou somente na internet. E se acaso você fizer uma pesquisa e errar, você vai entender rapidamente e ajustar, voltar para o trilho o seu serviço / produto. Certo. Bruna, você usa um termo aqui, a criação de personas na prospecção de clientes. Como é que se dá isso? Bom, as personas, vou trazer aqui exemplos, Sebastião, que eu acho que ajuda as pessoas a entender. Quando você define a persona para o seu produto / serviço, se ela, por exemplo, é uma mãe, se ela é uma pessoa solteira, quanto ela ganha mais ou menos no mês, como ela gasta esse dinheiro. Então, você define quem são essas personas, se ela é a mulher, se ela é o homem, e isso te ajuda em toda a sua campanha de marketing e comunicação. Por exemplo, se você está criando um produto ou serviço que é para pessoas com idade mais avançada, a sua persona provavelmente é uma avó, um avô, uma pessoa aposentada, que tem uma renda de tanto ao mês, que frequenta tais lugares, e isso te ajuda a vender o produto / serviço no lugar que essa persona vai estar. E não, por exemplo, numa academia de dança onde não frequentam, nesse caso, uma pessoa de maior idade. Bom, Bruna, a ferramenta é o que não falta hoje em dia, né? Para a gente chegar ao cliente, para a gente fazer esse diagnóstico, esse levantamento, né? Mas tem que ser muito profissional isso também, né? Eu não sei, como é que você sugere? Isso é pelas redes sociais? Isso há uma plataforma para isso? Qual é o caminho para a gente chegar a esse levantamento e aí começar a agir enquanto empreendedor? Sebastião, olha que interessante. Como a avaliação da persona é tão importante. Quando você faz a avaliação da persona, você vai bater essa informação com a informação de qual é o público das redes sociais. Cada rede social, por exemplo, tem um público diferente. E se essa pessoa que é a sua persona está em uma das redes sociais, é importante que você esteja lá. Se ela não está, você não precisa estar. Muitos empreendedores erram isso. Fazem um serviço ou produto enterprise, ou seja, que vende para outras empresas, e faz uma página no Instagram. O cliente dele não está lá. Ele está desperdiçando recursos de designer, de arte, de postagem no lugar errado. Outra ferramenta importante, além dessa avaliação dos públicos das redes sociais, são os CRMs, que são sistemas que categorizam o seu cliente e vão modular o que é uma oportunidade de venda e o que não é. Esse CRM, ele tem de diversos valores, vários modelos também. E ele é de suma importância para você entender quem é o seu cliente e para você estar sempre em contato com ele. Maravilha. Pois é, aí a gente entra numa outra questão que até hoje não vai dar para a gente entrar, mas enfim, que é a questão da importância da fidelização, né, Bruna? Que às vezes é até mais barato do que conquistar um novo, né? Mas vamos deixar esse assunto para a próxima conversa. Hoje a gente precisa seguir em frente e eu preciso lhe agradecer por hoje. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Obrigada, Sebastião. Até a próxima. Até a próxima. Seguimos. Olha, a tradição do churrasco norte-americano com um toque brasileiro nos acompanhamentos. Essa é a aposta de um restaurante que oferece o autêntico barbecue, o único do país com certificado do governo do Texas. Veja na reportagem. O Brasil se destaca como um dos maiores consumidores de carne no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E aqui não é só a carne brasileira que faz sucesso, mas também a carne norte-americana.
Lucas é especialista neste tipo de churrasco. Há 2 anos e meio, ele abriu esse restaurante. Antes, vendia nas ruas de Brasília. A gente começou trabalhando na rua, eu construí a minha própria churrasqueira. A gente via muito em fóruns e tal, achei super legal a ideia. Eu construí a churrasqueira e comecei a vender na rua. Aí a gente vendia bem informal mesmo, aí foi crescendo. A gente saiu da rua, fomos para uma banquinha de jornal em parceria com uma amiga minha. E aí, depois de uns anos, a gente veio aqui para a loja. Eu já trabalhei com confeitaria artística, né? Aqueles bolos confeitados. Aí eu passei para comida vegetariana. E aí, depois eu vim trabalhar com isso. Eu fiquei um tempo parado e depois eu vim fazer o churrasco americano, né? Foi no churrasco que ele se encontrou, mais especificamente na forma texana de preparar a carne, para a alegria de quem gosta do sabor defumado. A gente hoje trabalha com 5 cortes. A gente trabalha com brisket, costela bovina, sábados, domingos e feriados, a costelinha suína, pulled, que é como se fosse um pernilzinho desfiado, com molho barbecue, e a linguicinha de pernil. O peito do boi, que aqui no Brasil costuma virar carne moída, nas mãos do Lucas vira o brisket, carro-chefe da casa. No Texas e aqui neste restaurante, as carnes são defumadas e assadas com lenha por longas horas. É bem difícil, bem técnico trabalhar com isso. E a gente no começo era poucas opções, a gente não tinha o brisket, que hoje é o carro-chefe da casa. E aí com o tempo a gente foi fazendo parcerias, o churrasco deu um boom aí, né? O pessoal deu uma profissionalizada, o treinamento dos açougues também melhorou. E hoje é comum você já ver em todo lugar um pouco do American Barbecue no açougue. Tá começando aí essa febre a surgir com a parrilha, com o American BBQ, tá tudo aparecendo mais aí no mercado. Como a maioria dos pequenos negócios, o empreendedor faz de tudo um pouco. Recebe o pedido online, ajuda a preparar o prato, serve os clientes e fecha a conta. Atualmente, 3 pessoas ajudam no preparo da comida. Os clientes escolhem as carnes no balcão por quilo e os acompanhamentos. Pagam e levam para comer em casa. No delivery, o restaurante também faz sucesso. Os pedidos não param de chegar. Mas a área verde do restaurante convida o cliente a fazer a refeição no local. A pegada do restaurante já era igual é feito nas smokehouse americanas. É uma pegada já mais focada em delivery, um dinamismo assim de você pegar no balcão, já pagar e já ir sentar na mesa. Então assim, é uma pegada um pouco mais fast food que dá para sair muito bem o delivery. E aí o delivery encaixou muito bem e a gente conseguiu aí fazer aí essa resiliência aí para conseguir superar o período da pandemia. O empreendedor soube se destacar no mercado, tanto que ganhou uma menção do governo do Texas. A gente ganhou um certificado do governador do Texas pela autenticidade do nosso estabelecimento. O que a gente sempre tentou fazer era trabalhar o gosto brasileiro ali. Então a gente sempre teve a opção do acompanhamento tradicional americano e algumas opções brasileiras também para a galera. Sempre tem o pessoal que é mais tradicionalista, que é uma conquista pessoal, não só minha, mas da equipe também, porque ser reconhecido assim é muito bacana, principalmente para uma pessoa, um governador de outro país, né? Bom, nesse horário, né? Mas enfim, assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Mais notícias ao vivo aqui de Brasília, na edição das 7h30 da noite. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.